A lei antifacção que a Câmara dos Deputados aprovou ontem e o Senado vai encarar não é ruim. Ela também não vai resolver o problema da criminalidade urbana, tá? Mas olha, a lei que o Planalto mandou também não ia resolver. Só que o ponto principal é o seguinte: a lei é melhor do que o que tínhamos antes. E para entender bem essa lei, para entender os seus efeitos, a gente tem uma felicidade. Saiu também essa semana a pesquisa do Data Favela, organizada pelo Preto Zezé, que apresenta um panorama dos brasileiros que vivem do crime nas comunidades do país como a gente jamais teve. Tem um monte de lição ali, se a gente quiser ouvi-las. Vamos começar pelo básico, o que a lei diz. Ela começa criando um tipo penal novo, o domínio social estruturado, ou seja, ele acontece quando 3 ou mais pessoas ligadas a uma organização criminosa ou uma milícia usam de violência para controlar um território, ou então para impor controle sobre determinadas atividades econômicas. Vocês entendem? Gatunete, luz, distribuição de gás, vans, ou então usam violência para atacar alguma infraestrutura essencial, bota fogo em ônibus, ataca metrô, energia, mesmo prisões. Em essência, a lei reconhece que formar uma máfia, como as da Itália ou dos Estados Unidos, como acontece hoje no Brasil, com o Comando Vermelho, com o PCC, com as milícias, é um crime particular. Ter esse reconhecimento por si já é um grande ganho. Aí a lei cria outro tipo penal, o do favorecimento do domínio social, quer dizer, quem presta ajuda. Presta serviços, dá abrigo, fornece informação, guarda armas ou explosivos. Não tem esse nome, mas é o crime de associação mafiosa que todos os países que venceram máfias tiveram de formalizar nos seus códigos. Vai além nos agravantes. Olha só, se você exerce comando nessa associação, aumenta a pena. Se é sua função obter recursos para a associação, aumenta a pena. Se você é um funcionário público, PM, bombeiro, e participa, sua pena também é maior. Se constrói ligações com outras organizações criminosas no Brasil ou no exterior, também isso aumenta a pena. E olha só, também aumenta a pena se você for buscar vantagem econômica com garimpo ilegal ou com exploração ilegal de florestas. Nada disso, a penetração na estrutura do Estado, o intercâmbio com ataque à Amazônia, nada disso estava claramente numa lei. Agora está. E é bom que esteja. Mas vamos seguir. Um juiz passa a poder bloquear já no inquérito, ou seja, antes de uma condenação, antes mesmo de começar o julgamento, quando está investigando, qualquer bem ligado aos crimes que estão sendo investigados. Imóveis, veículos, contas em banco, criptomoedas, participação acionária em empresas, até empresas inteiras. Então, se um fundo na Faria Lima estiver limpando dinheiro, o juiz pode simplesmente bloqueá-lo. Pode bloquear acesso a crédito e a pagamentos, a quaisquer plataformas digitais. O confisco é antecipado. É um bocado de poder na mão da justiça. E olha só, mesmo que não aconteça uma condenação da pessoa, o juiz pode apreender quaisquer bens se for comprovada a origem ilícita. O confisco pode ser feito de quaisquer bens incompatíveis com a renda declarada do condenado nos 5 anos anteriores ao crime, inclusive se tiver em nome de terceiros, e inclui na conta a responsabilidade solidária de sócios e herdeiros. É bem rigorosa. Não é uma lei ruim. É bom que a gente a tenha. Mas então por que não resolve o problema? Olha, o mundo é mais complicado do que isso. Então vamos lá, vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Assuntos como a lei antifacção são daqueles que tomam o noticiário e tomam também as redes e o YouTube. Mas a maioria dos conteúdos só reporta o que aconteceu ou replica o que já foi falado. O nosso trabalho aqui no Meio é outro. É alinhavar fatos e mostrar para você argumentos que vão embasar como você pode pensar sobre o assunto. Por quê? Porque pensamento crítico não vem dado, ele se constrói. E para isso é preciso curadoria e repertório. Isso a gente te ajuda. Receba matérias e produções audiovisuais exclusivas com diferentes vozes e pontos de vista, assinando o Meio Premium. Apenas R$15 por mês. Você não vai se arrepender. Vamos pensar juntos o Brasil? Vem? Esse aqui é o ponto de partida. O problema da lei é que ela parte do seguinte princípio: se a pena for dura o suficiente, as pessoas não vão cometer o crime. Basta ter medo de ficar tempo demais na cadeia, de ferrar com a vida de filhos e netos. Só que não é assim que funciona na vida real.
A pesquisa do Data Favela conversou com quase 4.000 pessoas que trabalham no crime em favelas de 23 estados do país. Gente do PCC, do Comando Vermelho e dos grupos menores. Por que as pessoas entram no crime? Para fazer dinheiro. A maioria é soldado, é olheiro, é avião. São jovens, estão armados e bem mais que a metade ganha até R$ 3.500 por mês. Mais da metade já passou pela cadeia e hoje, como está hoje, o Brasil precisa de 200 mil vagas nas cadeias. Vamos prender mais gente por mais tempo? Bem, começa assim. Precisamos construir muito mais presídios. Mas tudo bem, constrói. Veja, esses jovens já passaram pela cadeia. Na cabeça deles, o destino é um de dois, ou morte cedo ou prisão novamente. Eles não acham que vão ter um destino diferente. Na cabeça deles, a pena aumentar não muda nada. Porque, veja, não é só que mais de metade dos entrevistados já foi presa. Mais de metade tem parentes presos ou que foram presos também. Percebe o ciclo? E eles passam uma boa parte dos dias drogados. Metade não completou o fundamental, 7% não tem qualquer instrução formal. Só 13% tem ensino médio completo. Vivem drogados, têm pouca instrução, a vida que conhecem inclui violência, morte e cadeia. Não quero dar uma de gente de esquerda que passa a mão na cabeça de facínora, não. Mas isso aqui que a gente tem é um problema social. Podemos prender mais? Devemos prender quem comete crimes. É só que a lei parte do princípio de que se prender e prender por tempo suficiente resolve. Não resolve. Não resolve porque o medo de ser preso e ser morto já existe e não impede ninguém de estar nisso hoje. E tem outra coisa que a gente sabe. É nas prisões que PCC e Comando Vermelho se estruturam. As prisões fazem parte da mecânica de poder dessas organizações criminosas. Seria ótimo se fosse fácil resolver prendendo, é só que o tipo de cadeia que temos fortalece as facções. Essas cadeias não enfraquecem. Então como é que resolve? Bem, vamos lá. 68% dizem que não têm qualquer orgulho do que fazem. 84% dizem que não querem os filhos seguir no mesmo caminho. Insônia, ansiedade, depressão, se queixam de tudo isso e é fácil imaginar que é assim mesmo, né? É uma vida desgraçada e é como um vício. O sujeito entra e não sabe como sair, entra no ciclo. E ele ganha mal. Quem acha que é uma vida de namoradas, tênis da moda e ser celebridade no morro, para a maioria deles não é nada disso. Que tipo de profissão tira seu futuro, põe a chance de você morrer jovem lá em cima, te mantém em estresse absoluto 100% do tempo e te paga 2 salários mínimos no fim do mês? A maioria diz que o dinheiro acaba antes do fim do mês, tá? 58% dizem que deixariam o crime se tivessem oportunidade econômica. É só que eles não acreditam que vão conseguir emprego. E se conseguirem, não acreditam que vão manter o emprego que conseguiram. Vocês percebem a armadilha da lei? O deputado Guilherme Derrite, ele veio de São Paulo com um projeto ruim debaixo do braço, aí o governo pressionou, o parlamento pressionou de volta, trabalhou, no final saiu um projeto direito, política foi feita. Esse projeto ele entende as falhas que a legislação tem hoje. Ele não chama nosso problema de máfia, mas tipifica o crime direitinho, ataca a organização e vai no dinheiro. O problema que fica é o seguinte, ele não resolve a base. Enquanto as favelas do Brasil não tiverem economias saudáveis, capazes de gerar oportunidades reais, de criar negócios capazes de pagar 2 salários para quem mora lá, não vai ter resolvido. E isso acontece de 2 maneiras, principalmente. Uma é o Estado reocupando o território, claro. Não adianta subir e matar. Os soldados são repostos, gente. Não adianta subir e prender. Os soldados são repostos. A polícia não tem de subir o morro, a polícia tem de estar no morro. Todo dia. Como está em Ipanema, como está em Higienópolis, ou no plano piloto. A polícia tem de estar lá, o posto de saúde tem de ter médico, precisa de agência do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil. A concessionária pública de luz precisa poder cobrar uma conta. A banda larga tem de ser de uma empresa normal, com CNPJ. As pessoas precisam ter título das suas casas e precisam pagar IPTU. E olha, a escola pública vai precisar começar a educar direito. A gente universalizou acesso ao ensino, toda criança na escola, nos anos 90. O passo seguinte era melhorar a educação, melhorou o traço, não pode. Muitos países resolveram seu problema de educação em menos de 20 anos. Nós estamos há quase 30 desde a universalização do acesso e ainda não conseguimos ensinar direito crianças pobres nesse país. Ah, mas é complicado. Claro que é. O problema do Brasil é que resolver é complicado. Mas enquanto a favela tiver a parte da cidade, será complicado.
Cidades têm bairros pobres, isso é normal em qualquer lugar do mundo. Mas favelas não são bairros pobres, são pedaços à parte das cidades. Tem de integrar a favela à cidade, tem de integrar as pessoas das favelas ao pedaço da sociedade que tem direito a sonhar. Enquanto não fizermos isso, vai ter violência, vai ter barbárie, porque como sociedade não conseguimos criar um ambiente em que um grupo de jovens olhem para o futuro e achem que tem uma chance de haver uma vida melhor. O diabo dessa frase, ter direito a sonhar, é que ela parece poesia barata, mas não é isso. Se você acha que não tem chance de ser médico, engenheiro ou astronauta quando tem 5 anos de idade, a vida é ladeira abaixo a partir dali. Se tudo que você tem é tio preso, pai ausente, primo trabalhando de vapor, esse é o tamanho do mundo para você. O que a pesquisa do Data Favela está dizendo é isso. Esses rapazes trabalham por muito pouco, arriscando tudo. Eles não acreditam que vão manter qualquer emprego. E periga ser verdade. Aos 16 anos, eles já sequer se veem como como gente com qualquer chance no mundo. Eles não entendem a possibilidade de outra vida. O Preto Zezé está falando disso para a gente faz quanto tempo? 10 anos? 15? 20? A gente vai parar para ouvir a mensagem quando? A lei antifacção ela não é ruim, ela está bem direita, ela é necessária, mas ela não é nem próximo do suficiente para resolver o problema. E esse é o nosso buraco. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.